Pessoal, Criciúma 4, Atlético 2. O Atlético primeiro tem que se preocupar a partir de agora em se afastar da zona de rebaixamento, porque não dá para dizer hoje que o Atlético disputa o acesso à primeira divisão. Logo depois do jogo contra o São Paulo, eu falei, o Atlético precisa levar o jogo como um ponto de partida para uma recuperação que ia ser muito mais difícil na Série B do que tinha sido, apesar de tudo que aconteceu, a classificação na Copa do Brasil. E ficou claro que o Atlético não conseguiu. E, para mim, essa derrota começa a ser desenhada não pela pessoa, mas pelo que ela disse. Depois do jogo contra o São Paulo, o auxiliar Fábio Moreno foi perguntado, mais ou menos aquela pergunta que o torcedor atleticano fazia. Por que, afinal, o Atlético lutou, vibrou, guerreou na Copa do Brasil com o São Paulo e não repetia a mesma postura na Série B do Campeonato Brasileiro? E a resposta foi, talvez seja um problema de foco. E ficou muito claro no jogo dessa noite que o Atlético menosprezou a Série B. O Atlético abriu vantagem, fez 2-0, um jogo em que o Criciúma começou dominando, pressionando o Atlético pelas laterais, buscando as jogadas que sempre tinham como destino o Diego Gonçalves ou o Nicolas, mas o Atlético vai e consegue, com o Cauã Moraes como protagonista, fazer o 2-0. Primeiro no pênalti convertido pelo Mendonça e depois no passe do Zapelli e gol do Cauã. 2-0 para o Atlético, 30 do primeiro tempo. O torcedor olha para o jogo e fala, só falta virar. E as coisas meio que se repetem. Primeiro, o Atlético começa a querer dar toquinho. Olhem o pós-gol do Atlético até o gol do Criciúma. Tem tentativa de toquinho, tem tentativa de lance de efeito, firulinhas desnecessárias. E gol desperdiçado, né? A bola na trave no Viveiros ainda no primeiro tempo. E aí o Atlético começa a desabar já no gol do primeiro tempo, o gol do Rodrigo, quando ele faz 2-1. Aí o Odair Hellmann, para talvez tentar dizer, não, o Atlético vai continuar sendo agressivo, tira o Dudu e coloca o Luiz Fernando, vindo de 2 meses sem jogar. E o Atlético aí perde meio campo, perde estrutura e aí vai desmoronando aos poucos. Os jogadores também se esconderam no segundo tempo, alguns jogadores sumiram do jogo e alguns cometeram falhas inacreditáveis. E para completar ainda, o melhor jogador do Atlético sofreu uma lesão que a gente torce para que não seja grave, a do Cauã Moraes, se ele acabou caindo e virando o joelho na hora da queda. O Atlético foi desenhando uma derrota que foi sendo consolidada gol atrás de gol. Falhas do Léo Pelé, inacreditáveis, o Beleza entrou também, começou a errar, o Atlético cometendo aquele sem número de erros defensivos que sempre vem cometendo, mas principalmente um time sem postura, um time sem entrega, um time sem garra, um time que perdeu, saiu de 2-0 e virou 4-2 e o time não estava nem aí mais uma vez. Quer dizer que o assunto é só a Copa do Brasil? Então o torcedor já está avisado que não adianta ficar esperando resposta desse time na Copa do Brasil. O problema é só o time? Óbvio que não. O problema é o time, o problema é o Odair Hellmann, que provavelmente vai perder o emprego depois desse jogo, porque da forma como foi o jogo, certamente vai acabar sobrando para o Odair, não que ele também tenha que ser protegido nessas horas, mas a tendência é o Atlético trocar de técnico, mas claro, passa pela diretoria. O Atlético, nos últimos 15 dias, quais foram as grandes ações da sua diretoria? 15 dias não, no último mês aí. Anúncio de carta de conselheiro na rede social, podcast de conselheiro comparando o presidente do Atlético a Jesus, porque se nem Jesus agradou a todos, por que o presidente do Atlético iria agradar? Essa frase está no podcast, vai lá, pesquisa, assiste e vê. E o Atlético continua desse jeito. O Atlético é um clube que não sabe onde está, a diretoria se perdeu no tempo, os jogadores simplesmente não são pressionados, não são cobrados, pressionados não é um termo bom, não são cobrados, e o resultado é esse. Hoje o Atlético não disputa mais o acesso à primeira divisão. Hoje o Atlético disputa para fugir das últimas posições e para se afastar dos times da zona de rebaixamento da Série B.
Um abraço.